Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus, capítulo 27 de Mateus. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, maniatando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então, na noite seguinte, Jesus havia sido preso, quando ele estava no Monte das Oliveiras, longe do povo, sozinho, isolado, e eles levam, então, ele à prisão. No dia seguinte, pela manhã, os sacerdotes e os anciãos do povo se juntam, formam um conselho para tentar condenar Jesus e levá-lo para a cruz, para ser crucificado. Então, eles amarram as mãos de Jesus e o entregam para o governador Pôncio Pilatos. Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata para aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Essa lição, Isso é contigo, Emmanuel tem uma página inteira no livro Pão Nosso sobre elas. É a questão 91. Nós temos que estar sempre atentos naquilo que nós fazemos. Porque quando nós nos dispomos a tomar uma atitude contrária às leis, encontramos muitas pessoas que nos incentivam, que nos dê força para fazer aquilo. Mas depois de feito, as pessoas dizem: e o problema é seu, você que fez. Então, essas atitudes são de todos os séculos. Nós que temos que ser previdentes, e a Bíblia está aí para isso, nos mostrando que devemos ser previdentes de não tomarmos ações que venham a depor contra a nossa consciência, que venham a depor contra o nosso estado íntimo, porque o problema vai ser nosso, nós que fizemos. E Judas, que pensava em Jesus tomando uma atitude extrema de enfrentar o povo, de enfrentar as autoridades, Jesus entrega-se às autoridades seguindo os trâmites da lei daquele momento. Embora Judas reconheça seu erro, os sacerdotes e os anciãos não estavam nem aí. Sabiam que tinham prendido Jesus, sabiam que tinham tomado uma atitude. E, se a gente for analisar bem o fundo psicológico das coisas, eles sabiam quem era Jesus. Jesus pregava nas praças, pregava no templo, pregou inclusive na sinagoga. Por que não o prenderam ali? Esperaram que fosse estar com ele lá no Monte das Oliveiras sozinho, levá-lo preso sozinho. Primeiro, se eles fossem prendê-lo diante da multidão, a multidão ia reagir contra eles, sacerdotes. Mas Jesus sendo preso sozinho, quando a multidão chegasse e sabia que ele tinha sido preso por qualquer acusação, a multidão é insana. E a multidão ia seguir aquilo que fosse falado, desde que no meio da multidão tivesse lá umas 10, 20 pessoas treinadas a incentivar a multidão a tomar determinadas atitudes que aquelas autoridades, entre aspas, queriam. Então, a manipulação das massas é de todos os séculos. Nós que não podemos nos integrar às massas para sermos manipulados. Temos que agir com racionalidade, porque a responsabilidade de cada ato é nosso. Estando sozinho ou no meio da multidão, a nossa consciência registra todos os nossos atos e ali fica registrado para passarmos pela peneira da justiça divina, e é uma peneira muito fina que não deixa passar quase nada. Seríamos responsabilizados, sim. Mas a justiça de amor e de misericórdia, portanto, Jesus, ao desmaterializar o corpo, ele vai até onde está Judas. E segundo a crônica de Humberto de Campos, ele diz: Judas, eu te perdoei imediatamente, mas a humanidade custará para fazê-lo. Porque Judas tomou uma atitude que ninguém gosta que alguém tome no meio de um grupo, mas a maioria das pessoas tomam essa atitude no meio do grupo. Rochester tem um livro que chama O Judas Moderno. Esse livro, Judas Moderno, está perdido, nós não temos a tradução dele. E, pelo que consta, ele deve estar no original em russo, com alguma pessoa na Rússia. Seria interessante, porque o Judas Moderno, ele retrata as condições de seres humanos tomando atitudes tais quais Judas, ao longo da vida, foi condenado pelas pessoas. E um detalhe importante, que nós condenamos no outro aquilo que ainda temos conosco. Se você está condenando Judas, é porque você trairia alguém por 30 moedas de prata. Senão você não estaria condenando. Isto é contigo.
Vamos treinar a ver o erro do outro com mais amor, com mais equilíbrio, com mais simplicidade. Porque enquanto nós tivermos muita sofisticação para vermos o erro do outro, nós estamos introjetando esse erro. Jamais eu vou chegar e falar, Judas é um grande traidor. Não. Judas foi alguém que foi um instrumento para nos alertar dos erros que nós podemos causar ao longo da nossa vida. Quem sou eu para condenar Judas? Se Jesus não condenou? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Uma atitude extrema que ele não deveria ter tomado. Deveria ter encarado as situações das massas, passado pelas humilhações, passado pelo ostracismo da indiferença das pessoas. Fugir para um país desconhecido era melhor do que se matar. Mas não encontrou outra saída a não ser enforcar-se. Cada um de nós devemos pensar muito antes de tomarmos uma atitude extrema contra nós mesmos. Se ele não procurasse com tanta avidez o dinheiro para as suas obras que ele queria fazer e achar que Jesus iria afrontar a multidão, ao afrontar as autoridades, se ele pensasse com mais moderação, ele não seria ele aquele que serviria de exemplo assim. Mas cada um faz as suas escolhas. E Jesus ama todos nós indistintamente. Até mesmo Judas. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito mantê-las no cofre das oferendas, porque são preço de sangue. Então eles sabiam que aquelas moedas estavam, entre aspas, contaminadas com sangue. Porque é com aquelas moedas que eles prenderam Jesus no Monte das Oliveiras, é com aquelas moedas que Judas traiu o mestre. Então só faltou aqui o preço de sangue do justo. Só faltou do justo para sacramentarem as próprias consciências. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Então, pegaram essas moedas e fizeram a caridade. Compraram esse campo de um oleiro, um terreno, para ali ser sepultura para os estrangeiros que morressem em Jerusalém. Por isso, foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Até hoje existe Campo de Sangue, o local aonde foi destinado aos sepulcros dos estrangeiros em Jerusalém. Então, se realizou o que vaticinaram o profeta Jeremias. Observe que todos os detalhes do que os profetas tinham dito foi se cumprindo. E Mateus, profundo conhecedor do Velho Testamento, ele foi colocando todos os detalhes. Olha, isso aqui aconteceu, mas o tal profeta disse isso. Isso aqui aconteceu, o tal profeta disse isso. Ele traz para a gente com uma clareza incrível que tudo que estava acontecendo tinha uma profecia mostrando que iria acontecer. Que diz Jeremias? Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. E era um bom dinheiro, né? Que deu para comprar até um lote, um terreno grande. Creio eu que era um terreno bem grande. Então, e até as 30 moedas de prata estavam lá em Jeremias. A presciência do futuro que Jeremias teve nesse momento de descrever o que iria acontecer. E mesmo assim, as pessoas não ficaram atentas aos detalhes e fizeram, porque há uma lei maior que rege as nossas vidas para que tudo aconteça como tem que acontecer. E aconteceu. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então foi determinado por Deus, por um ser superior, pelo próprio Jesus, que assim deveria ser feito, e assim foi. Então nós vamos entendendo que foi errado crucificar Jesus, lógico, muito errado, mas já estava escrito, então todos ali foram cumprindo uma lei maior até chegar naquele momento final, aquele momento mais crucial. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou dizendo, então, a partir do momento que eles fazem, que eles se reúnem
Em conselho, os anciãos, os fariseus e os sacerdotes. Aliás, aqui não cita os fariseus, não só os anciãos e os sacerdotes, formam um conselho, define que, então, Jesus, e tentando achar um jeito para matar Jesus, e levam-no para o governador Pilatos. E ele diz o seguinte: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E segundo consta, Jesus não olhava nos olhos de Pilatos. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? Pilatos já entendia que aquelas pessoas estavam agindo de má fé. Pilatos já entendia que os judeus queriam matar Jesus porque ele ia contrariando os interesses dos sacerdotes, mas ele deixou seguir o curso da história, porque ele estava ali exatamente porque ele tinha aquela personalidade. Deixa acontecer. Todos foram escolhidos para estarem ali. E as pessoas lá fora blasfemavam contra Jesus e Pilatos pergunta para ele: Não ouves quantos testificam contra ti? Silêncio. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Se Jesus, contra tudo aquilo, ele mantinha em silêncio, que a posição, a postura natural das pessoas que estavam sendo acusadas de alguma coisa era esbravejar as suas defesas, procurar se defender de todas as formas, e às vezes até acusando a terceiros, e Jesus em silêncio. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha, então, um preso bem conhecido chamado Barrabás. E Pilatos, que tinha o hábito de tradição dos governadores de soltar um preso no dia da Páscoa, e o povo escolhia quem seria solto. Eu apresentava 2 e o povo escolhia 1. Ou apresentava 3 e o povo escolhia 1, conforme a circunstância e os fatos. E ele leva, então, Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um revolucionário. Ele queria a independência de Israel a todo custo. Aí ele tentava organizar um exército para combater os romanos. Mas os romanos eram muito bem organizados, muito bem treinados, e era quase impossível vencê-los. Mas Barrabás, ele sempre estava junto do povo, das autoridades hebreias, nos bastidores, organizando as revoltas populares, salteando daqui e dali, provocando assaltos aqui e acolá, para tentar arrebanhar fundos e montar seu exército para derrotar Roma. E ele é apresentado, então, junto com Jesus, para fazer a escolha pelo povo. Quem escolheriam? Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Diante de Pilatos, uma grande multidão. E ele, então, pede para fazerem a escolha. Quem que eles escolheriam? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E aí vem a questão dele detalhe. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então Pilatos sabia, tinha consciência de que os judeus entregaram Jesus, que tinha inveja dos feitos que ele fazia, inveja da sabedoria dele, inveja do quanto ele ensinava com autoridade, com conhecimento de causa, e quanto ele vivenciava o que ele ensinava. E isso trazia um grande transtorno para as autoridades da igreja da época, porque o que Jesus ensinava ia contra tudo aquilo que eles queriam fazer. Embora Jesus não revogasse a lei de Moisés, mas ampliava o sentido e o entendimento. E nem sequer a lei de Moisés os anciãos seguiam. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque, num sonho, muito sofri por causa dele. Cláudia Lentulus, era Cláudia o nome da esposa de Pilatos. Ela era parente do Públio Lentulus. Então, a Cláudia, de uma família tradicional romana, uma pessoa muito sensível, ela tinha muita paciência para tolerar as loucuras do Pilatos.
Ela então vem avisar a Pilatos para não tomar partido, porque ia complicar para a vida deles. Mas ele não ouviu, pelo que parece, e deixou seguir com o seu curso. Aliás, se ele ouvisse Cláudia, a vida dele seria totalmente diferente do início ao fim, porque Cláudia era um ser muito especial ali ao lado dele. Para saber mais sobre a história da vida de Pilatos, tem uma sequência de livros: O Amor Jamais Te Esquece. Aliás, Os Rochedos São de Areia, O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade, Sob a Mão da Misericórdia. E para entender todo o enredo, tem que ler primeiro Há 2000 Anos. Bom, e é 2000 anos, depois tem que ler 50 anos depois tem que ter Ave Cristo, que são romances que mostram o enredo da vida dessas autoridades lá na época de Jesus. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. A manipulação da multidão é relativamente fácil. Um grupo de pessoas lá no meio para começar a gritar inflamadamente pedindo Barrabás, as pessoas iam mais ou menos por inércia. Já viram aquela brincadeira? Branco, 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 o que a vaca bebe? A tendência natural da pessoa responder instintivamente leite, mas a vaca bebe água. Quem bebe leite é o bezerro, certo? Ou seja, o nosso comportamento massificado perante uma série de informações direcionadas, nós acabamos nos direcionando para aquela situação. Foi o que eles fizeram do comportamento maciço da multidão. E, respondendo ao governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Entre o puro e o bandido, a massa escolhe o bandido. Nós temos que prestar muita atenção nesses detalhes, porque a Bíblia é um repositório de sabedoria. Não enfrente as massas, não enfrente a multidão. Mas também tem um recado muito subliminar para aqueles que gostam de manipular as massas e as multidões. Cuidado! Tem consequências. Já paraste para pensar as consequências do que aconteceu com Barrabás, com Hanás e com Caifás, nas encarnações subsequentes, com Pilatos? Bom, primeiramente nós temos que entender que eles estavam cumprindo a lei de Deus. E para cumprir as leis de Deus, tem seus compromissos, seus atenuantes, suas complicações e suas facilidades. Portanto, temos que observar bem, com bastante atenção, que Mateus deixa claro para a gente que tudo estava previsto nas Escrituras. Então alguém tinha que cumprir. E também, Jesus deixou claro para a gente, é necessário que venham os escândalos, mas é daquele por quem vier os escândalos. Então, nós temos que prestar muita atenção nos detalhes. Não vamos fazer aqui julgamentos. O importante é nós entendermos que Barrabás, em futuras encarnações, passou certamente por vários processos de autoeducação, e a sua última encarnação, no meu entendimento, foi como Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, o grande Mahatma da Índia. Deixando para o universo, segundo Emmanuel, a gente até se emociona um pouco, segundo Emmanuel, deixando para o universo uma lição de amor, de paz e de pacificação, que é reconhecido por todos. Ele diz para o universo não fica restrito à Terra. Nosso amigo espiritual, Yakov, ele fala que os planetas mais evoluídos, eles têm mecanismo para estudar o que acontece nos planetas menos evoluídos, tal qual a Terra. E Gandhi é uma personalidade estudada positivamente. Então nós podemos entender que aquele momento para Barrabás foi sublime para seu espírito. Ele foi escolhido pela multidão. Mas ele foi escolhido porque ele era violento e depois ele veio para ser amado pela multidão porque ele escolheu a paz. Porque ele escolheu a pacificação. Já entre um povo naturalmente pacífico como é o povo indiano, um povo naturalmente sereno. Mas ninguém fica esquecido das leis divinas. E a lei é de amor. A lei é de cumprir a lei. Como estudamos mais atrás, em capítulos anteriores, o céu e a terra passarão, mas nenhuma palavra, nenhum tio, nenhum iota da lei passará. Por isso, entendamos o mecanismo mais amplo da lei.
porque a justiça vai ser feita. Onde quer que estejamos, a justiça vai acontecer. E a justiça de Jesus, a justiça de Deus, prevê que um ato de amor elimina-se uma multidão de pecados. Um espírito que toma consciência dos seus erros, que toma consciência das suas falhas, está no livro Sob a Luz da Misericórdia, sob a Mão da Misericórdia. Aquele que toma consciência dos seus atos, que toma consciência dos seus erros, não pode viver sob o guante da culpa, mas terá seus caminhos iluminados para as grandes realizações da alma. Aprendamos, pois, que não adianta condenarmos as massas porque escolheu o Barrabás. Talvez nós estivéssemos entre as massas que escolheu o Barrabás. Mas hoje nós temos que escolher o Cristo não diante de um tribunal, mas diante da vida, para dedicar uma vida ao bem, à solidariedade, à caridade e às realizações superiores. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Todos escolheram assim. E aí, de novo, pergunto diante dos comportamentos estranhos das massas: como você se comportaria diante de uma massificação de uma notícia querendo condenar A, B ou C? Cuidado, porque você pode estar condenando a si mesmo por tomar esta ou aquela decisão. Emmanuel, no livro Consolador, não me lembro agora qual a questão, ele diz que um espírita, mesmo diante do tribunal de júri, pelo crime mais hediondo, ele tem que votar pela absolvição. Aí eu perguntei para os espíritos: e se ele for o juiz? Que faça cumprir a lei. Então, se nós estivermos numa condição extrema de condenar, participar do julgamento de uma pessoa das mais perigosas, nós temos que absolver. Mas o juiz tem que fazer cumprir as leis. Por isso, não tomemos o comportamento da multidão de condenar a quem quer que seja, mas procuremos absorver a nossa consciência no néctar das leis divinas para lenificarmos as nossas ações, para tomarmos atitudes serenas, amigáveis sempre. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? Eles mais clamavam dizendo: seja crucificado. É a hipnose. A mente entra dentro de um ciclo repetitivo. Na grande realidade, a multidão queria sim, já que ele é tão poderoso que ele pode até mesmo derrubar o templo e construir em 3 dias, se Salomão levou a vida inteira para construí-lo, então ele tem muito poder que ele vai descer da cruz, vai sair vivo. Porque as pessoas querem fenômenos, as pessoas querem prodígios, o maravilhoso. Mas cuidado, pode dar errado, como aconteceu aqui. Aliás, aqui não deu errado. Aqui aconteceu o que tinha que acontecer, mas todos saíram com a mente culpada. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considera isso. Pilatos, naquele gesto de fazer vir até ele aquela vasilha com água que os romanos usavam para lavar as mãos, o seu criado pega o jarro, despeja nas suas mãos, ele lava, mostrando para a multidão: eu não estou participando desse julgamento. Vocês são responsáveis pelo que vocês fazem da agora para frente. E sabe o que isso custou para Pilatos? Leiam a sequência de livros que eu falei. Há 2000 anos, 50 anos depois. Depois, leiam Os Rochedos São de Areia, O Amor Jamais Se Esquece, A Força da Bondade sob a Mão da Misericórdia. Até mesmo um diálogo de Jesus com Tibério, vocês só terão lá para vocês verem como que é a visão de um espírito superior sobre as ações dos homens no mundo. Aí você vai falar assim: mas são tantos livros. Quando alguém entra para uma faculdade, principalmente de direito, tem lá uma meia dúzia de livros dessa grossura assim, que quem quiser ser um bom advogado tem que ler. Na engenharia, quantos livros dessa grossura assim eu tive que estudar de matemática? Certo? Então, tudo na vida nós temos que aprender. Para sermos bons conhecedores da vida espiritual, temos que estudar.
Temos que procurar aprender, temos que procurar construir um bom conhecimento das regras que regem a nossa vida. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha o cúmulo da insanidade. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E a gente vê muitas pessoas: o sangue de Jesus tem poder. Não, o amor de Jesus tem poder. Porque se naquele momento ele tomasse um trisquinho de ação de ódio, coitado da humanidade. O que seria desse planeta? Mas ele foi amor do início ao fim. Vejamos. Então, soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E por que Pilatos manda açoitar Jesus? Para tentar diminuir o ódio da multidão, para ver se eles desistiam do intento? Ou era um praxe que ele cumpria ali aquelas regras daquele momento, como faziam sempre? E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Agora eu faço a pergunta: soldados do governador, soldados de Pilatos ou soldados do governador da Judéia? Não fica claro no texto, talvez em Marcos ou Lucas ou em João vai ser explicado. Mas aqui está deixando dúbio. Pilatos, soldados de Pilatos ou soldados do governador da Judéia? Provavelmente um descendente de Herodes. Bom, não fica claro, mas fica que os soldados conduzem Jesus com muita brutalidade e maldade. Aqui não fala, mas outros livros falam, até a audiência diante dos sacerdotes e anciãos, a corte judaica. E chegam lá, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Tudo isso estava escrito na lei. Vamos ver mais à frente. E ali tomavam todas aquelas atitudes, todas aquelas ações, e Jesus impassível, sereno, sem um gemido, sem uma palavra, sem um olhar. Porque se ele os olhasse nos olhos, certamente cairiam por terra. Talvez se um deles caísse por terra, todos os oferecessem mais, ou todos correriam assustados, como sempre agem os covardes. Então, lembremos que Jesus não dava um gemido, não dava uma palavra e nem sequer olhava-os nos olhos. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. A cana, porque era alguma coisa muito frágil que estava por ali, tipo um bambu. O zombando, porque os reis andam com um cajado muito bonito, às vezes até foi incrustado de ouro, e ali ele estava com uma cana na mão, tentando escarnecer dele, tentando humilhá-lo. Mas Jesus não se abatia, mantinha-se sereno. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa vermelha e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. As humilhações aqui são várias. Tirar a roupa da pessoa diante do público, trocar suas vestes de linho branco e simples por uma capa vermelha, cuspir, bater, botar a coroa de espinho, dar uma cana para servir de cajado, bater com aquela cana sobre a cabeça, se a cabeça estava coroa de espinho, então batia em cima da coroa de espinho. Ou seja, se uma espetadinha que a gente dá na cabeça, a gente já sente dor, imagine tudo isso junto. Só a grandeza do amor de Jesus para resistir a todos esses maus tratos. E, quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Diante das nossas maiores dificuldades,
encontraremos os sirineus da vida que nos ajudam a carregar as cruzes. Quantas vezes, diante de dores atrozes, aparece aquele amigo que vem dar conselho, uma palavra amiga que nos salva, que nos faz refletir. Quantas vezes, diante das adversidades da vida, nós deparamos com situações difíceis e essas situações difíceis nós começamos a tomar pequenas ações, pequenas atitudes que nos façam crescer, que nos façam vivenciar o amor. Tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Tudo tem um motivo para nós começarmos a dar os passos na direção da luz, do amor e da paz. E sempre vai aparecer ao longo do nosso caminho aqueles que irão nos auxiliar. E Jesus, já tão enfraquecido pelos maus tratos, não suportava o peso da cruz. Então, constrangem esse Simão Cirineu para transportar-lhe a cruz. E Simão Cirineu nem era de Jerusalém, estava passando por lá, indo lá a negócios, mas foi pego no caminho e constrangido a fazer aquela caridade. Quanto muitas das vezes nós andando pelas ruas somos constrangidos por forças ocultas a fazermos determinados bens, tomarmos a atitude de ajudar ao próximo, que depois a gente fala, por que eu fiz isso? São coisas simples, mas muitas das vezes nós somos chamados a ajudar alguém a carregar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significava lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Jesus prova então um vinho com fel, aquele vinho amargo, mas não era por acaso, que eu entendo que não era por acaso que aquele vinho estava ali. O vinho misturado com fel trata o fígado, e portanto Jesus naquele momento sorve apenas a quantidade necessária para tudo que ele precisava. Lembra que quando a mulher vai levar-lhe unguento, a gente estudou em capítulos anteriores, quando a mulher vai levar-lhe unguento para ungir-lhe os cabelos e o corpo, ele disse que ela estava preparando para o sepultamento. Então nada acontecia de graça e por acaso naquele caminhada de Jesus. Portanto, dão-lhe vinho com fel. Mas ele sorve apenas a quantidade necessária para suportar os maus tratos sem mágoa, sem ódio e ajudar o teu fígado a cumprir algumas missões ainda necessárias ao corpo físico. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. E, assentados, o aguardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Tamanha maldade. Ao chegar diante da cruz, tiram-lhe a túnica. E lança sorte para ver quem ficava com qual parte. Porque estava escrito na profecia de um profeta lá atrás aquilo que iria acontecer. E ainda mais, coloca a inscrição: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E Jesus não era o Rei dos Judeus, Jesus era o Rei e é o Rei do planeta Terra. É o Rei do amor, da solidariedade, aquele que criou a Terra e governa a Terra. Se nós soubéssemos que ele era tudo isso, tomaríamos essa decisão, essa atitude? Eles sabiam, mas não queriam admitir, porque tinha um complexo de casta, um complexo de tradição, uma série de complexos. Portanto, esses complexos que nós carregamos, às vezes, afoitamente ao longo da nossa vida, devem ser revistos, devem ser repensados, para que não venhamos a tomar certas ações, certas atitudes que irão nos constranger, que irão nos prejudicar no futuro. Procuremos avaliar cada fato com a simplicidade do fato, com a lógica do fato, para não tomarmos ações e atitudes que nos prejudiquem, que nos venha ferir a vida, o processo de evolução. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. Jesus, o justo por excelência, fica entre 2 ladrões. Um ladrão, ainda não arrependido, blasfemava, segundo nós vamos ver em outra parte do Evangelho. E o outro, já mais cônscio da sua responsabilidade, e segundo uma crônica que, se não me engano, do Divaldo Franco,
Dimas cresceu junto com Jesus, convivia com Jesus na sua infância. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Mas Dimas era um salteador, e perigoso salteador. Apesar da sua evolução espiritual. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo. As pessoas fazem assim. Ai, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Essa tentativa de impor-se, essa tentativa de querer colocar-se como mais forte do que o outro, desafiar o outro em várias situações, como aquele espírito infeliz que tentou Jesus no deserto, fazendo vários desafios, e Jesus, todas elas soube vencer naturalmente. Aqui, não seria diferente. E a multidão não entendia qual templo que ele estava falando que ia destruir. Era o templo físico, que ele ia desmaterializar para caminhar por mais algum tempo entre os apóstolos, cumprir mais algumas missões que ele precisava de cumprir em outras partes do planeta com o seu corpo fluídico, e depois retornar ao plano espiritual, onde ele continua sua função de gerenciar a vida na Terra, com amor e sabedoria. Mas a multidão insana até hoje nos diz, quando ousamos pregar com um grande amor o Evangelho do Cristo. Eles então diziam a Jesus: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Precisava dele dar esse testemunho? Ou ao seu silêncio? A sua simplicidade, a sua humildade já testificava de que ele era um ser especial. Reflitamos. E, da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e queremos nele. A mesquinharia humana até hoje é assim. Faz um prodígio para que eu creia em você. Faça um prodígio para que eu entenda que você é um grande médium, um grande trabalhador do Cristo. Mas o prodígio não está em fazer algo fenomenal. O prodígio está em procurar vivenciar as leis do amor com simplicidade e humildade. E sacerdotes, escribas e anciãos, príncipes e fariseus, todos estavam no pacote de escarnecer Jesus, inclusive aqueles do povo que por ali passavam, ou que ali iam para certificar dos fatos. Como é comum nos dias de hoje, as pessoas irem curiosas para ver o que aconteceu. Mas todos estavam recebendo aquela psicosfera de Jesus, aquela energia psíquica dele, de grande amor e sabedoria, criando vínculos com os páramos superiores de La Luz para os próximos embates das suas encarnações. E ainda dizia: confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E aqui fica dúbio se é Jesus que ama a Deus, se Deus que ama Jesus. A frase é dúbia. Então nós precisamos entender, duplo sentido, então nós precisamos entender que todos ali estavam escarnecendo Jesus, e Jesus mantendo íntegro, sereno, sem uma palavra de reclamação, sem um murmúrio, sem uma ação que denotasse a ele, que denigrisse um tiquinho que fosse a sua missão divina de nos ensinar o caminho da redenção. Eu mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Até mesmo ali, em uma outra parte do Evangelho, diz que um era o mau ladrão que escarneceu, e o outro o bom ladrão que tomou partido e foi convidado aí ao céu. Nós vamos ver em estudos em outros evangelhos, que cada evangelista narra um fato, segundo uma ótica, segundo uma visão, aquilo que ele observou, aquilo que foi relatado a ele. Vejamos lá na frente. Então tem diferenças entre os evangelhos nos relatos, o que não diminui o evangelho.
E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Em algumas traduções, principalmente em inglesa, está como me glorificaste. E como me glorificaste, está muito mais para me desamparaste. Talvez seja um erro de tradução, um erro de interpretação de quem ouviu, não sei. Mas, de toda forma, Jesus nunca ia sentir desamparado, mas sim glorificado por estar passando por tudo aquilo, por ter cumprido a lei, com todo amor, com toda resignação, com toda humildade. Essa questão de haver trevas, de haver tremor de terra em uma grande tempestade, as autoridades romanas e judias se negam ou se negaram a escrever, muito provavelmente, porque estaria sentenciando a si mesmo a existência de Jesus e o crime que eles cometeram, ou a falta que eles cometeram. Mas tem um livro chamado Missão Romana que relata as mesmas coisas, em palavras diferentes, em situações diferentes, e mostra-nos por outro ângulo a vida de Jesus e a vida dos primeiros cristãos e a vida de como era em Roma e Jerusalém naquele momento. É um filme muito bonito, chama Missão Romana. Vocês conseguem achar no YouTube. E um canal que a gente lança, monta várias playlists de filmes e vídeos com várias classificações. Então tá filmes espíritas ou filme religioso, não me lembro agora qual o nome. Todo jeito você procura filmes espíritas, vai estar uma lista de filmes espíritas. E filmes religiosos vai ter uma lista de filmes religiosos. Ali você vai conseguir ver vários filmes importantes de grande instrução para nosso espírito eterno e imortal. De todo jeito, várias situações da vida de Jesus certamente foram omitidas, ou por ordem dele, ou por ferocidade dos homens. Mas o que é mais importante, o que foi guardado tem a essência do amor do Cristo pela humanidade e aquilo que nós devemos procurar, fazer e seguir e entender como ensinamentos sublimes para nossas almas. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Naquele momento que ele faz aquele clamor, dá-lhe vinagre. Segundo alguns estudiosos, o vinagre naquele momento ajudava a aliviar as dores da pessoa, porque ele começava a passar por um processo de infecção e tomar o vinagre aliviava a dor. E para alguns, tomar vinagre naquele momento trazia alívio para quem estava crucificado. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. Mas Elias acabava de ser condenado porque era João Batista reencarnado. João Batista é a reencarnação de Elias, conforme vimos em estudo anterior. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, naquele momento, ele faz um outro clamor que não sabem qual é, não colocam para nós qual é. Ele entrega seu Espírito a Deus, desprende do corpo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Teve o terremoto. Israel fica entre 3 placas tectônicas. Teve um grande terremoto. E por que o véu do templo se rasga? Espíritos poderiam sim promover aquele fenômeno. O próprio Jesus poderia mostrar aquele fenômeno para dar um testemunho para os sacerdotes. Olha o que vocês fizeram. O que os deixou muito assustados, certamente. Mas a astúcia ainda continuou imperando. Abrindo-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Lógico que não ressuscitaram com os corpos. Tinha ali naquele momento muito ectoplasma.
porque toda aquela multidão reunidas, aquela forma insana, produziam-se energias diferentes daquilo que nós conhecemos hoje. E esses espíritos saindo das sepulturas, porque ainda estavam presos lá devido à auto-hipnose de achar que tinha que esperar o clarim do Senhor tocar, saem então das suas sepulturas e começam a andar pelas cidades, aparecendo-se a muitos. Portanto, quando ele diz aqui que apareceram a muitos, porque nem todos os viam, mas um grande número de espíritos começa a ser visto andando por Jerusalém. Os sepulcros abrem, os terremotos, logicamente, racham várias construções, principalmente as mais antigas, as mais mal feitas. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião, segundo o livro Centurião que viu Jesus, chamava Cornélios. E Cornélios é o mesmo centurião daquela passagem que Jesus diz: nunca vi em Jerusalém alguém com tamanha fé. Esse centurião havia sido, no Egito, Amenófis IV, professor de Moisés, e, na Grécia, Aristóteles, discípulo de Sócrates, que deu um sentido mais materializado para o entendimento da filosofia socrática. Também foi Ian Hus e também foi Allan Kardec. E as atrocidades com Jesus só não foram maiores porque esse centurião o acompanhou e aliviava quanto possível a fúria da multidão. Porque não é muito fácil controlar uma multidão enfurecida. Vocês já devem ter visto isso em várias reportagens, em vários filmes. Mas quando ele diz aos seus soldados, e os próprios soldados concordam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, ali começa uma grande transformação na vida dos soldados, porque do centurião já tinha acontecido. O livro é Cornélios, o centurião que viu Jesus, mostra-nos ângulos importantíssimos do trabalho de Jesus e da fúria daqueles que queriam que o profeta nascesse nas suas famílias. Vale a pena estudar. Eles estavam ali, olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Interessante aqui, tem muitas observações a fazer. A mãe dos filhos de Zebedeu sempre cita a mulher de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, mas não cita o nome dela. Uma coisa interessante, um detalhe importante. Por que não cita o nome dela? Por vários fatores devem ter determinado para que o nome dela não ficasse colocado ali. Então tem essas duas Marias e esta outra mulher, sempre observando ao longe. Então as mulheres o seguiam desde a Galileia, o seguiram diante de todos os martírios e o seguiram também na crucificação, embora ficassem mais afastadas. Mas não fugiram, não correram, não se esconderam. Ficaram o tempo todo acompanhando-o e olhando, para fazer o que fosse possível fazer. E, vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. José de Arimateia entendia as mensagens de Jesus. Procurava segui-lo, era uma pessoa muito rica. Procurava ajudar no que fosse possível. E ali, então, ele pede ao governador, e era uma pessoa influente para poder chegar até o governador, pedir-lhe o corpo de Jesus para ser sepultado. E Pilatos não nega. Aliás, alguém teria que fazer isso. E José, tomando o corpo, envolveu-o no fino e limpo lençol. Então ele leva um lençol muito fino, muito limpo, especialmente preparado para aquele momento, e pelo que me parece ser um lençol muito caro. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. José de Arimateia então chega ali, pega o corpo de Jesus,
envolve-o num lençol, como era comum naquela época, coloca no sepulcro que ele tinha mandado construir para ele, novo, limpo. Rola uma pedra pesada para tampá-lo e vai. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte ao sepulcro. Maria Madalena e a outra Maria ficam de frente ao sepulcro, velando por Jesus. Lembrando que o sepulcro tinha uma pedra pesada que o tampava. Não era simples para removê-la. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, os príncipes, os sacerdotes, as autoridades daquele momento, vão até a casa de Pilatos, fazem uma reunião, e lembra que ele disse que ressuscitaria depois do 3º dia. Vejamos o que eles dizem. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Eles sabiam que tinham errado, sabiam que tinham cometido um grande erro, mas queriam ainda se esquivar do segundo grande erro. Mas a lei divina se cumpre melhor. Apesar de todas as providências que os homens tomam contra determinadas situações que eles pensam que vão poder evitar, a justiça divina é muito maior, toma as atitudes e as decisões mais compatíveis com a necessidade de cada um. Eles sabiam que estava errado, assumem que estava errado, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Vigiem o túmulo, tome conta desse túmulo, mas o que acontece? Todos têm todas as precauções a tomar contra os crimes para não serem descobertos. Qualquer um que cometa um crime tomará todas as providências para se proteger das consequências. Mas nem sempre as coisas são tão perfeitas. E sempre acontece alguma coisa, segundo as leis divinas, para nos colocar no caminho da reparação. Esses pobres que estavam ali envolvidos na sua força de fúria do poder material do momento, eram muitos pobres em termos espirituais, arcariam com as consequências amargas daquele erro. Ao longo dos séculos, teriam reencarnações reparadoras, teriam e têm até hoje reencarnações para se refazerem, reestruturarem, mas construirão, ao longo das existências, a sua fé, a sua base de entendimento para a sua iluminação espiritual. Rogamos aos céus que todos aqueles sacerdotes, todos aqueles anciãos e fariseus que ali estavam, despertem para Deus, despertem para a grandeza do amor divino e comecem, então, o seu trabalho íntimo de reformulação de conceitos para uma humanidade mais justa, para uma humanidade mais cristã. E pedimos a Deus, especialmente por Caifás e Hanás, os 2 líderes daquele movimento, e todos aqueles que estavam lá, é claro, mas principalmente Hanás e Caifás, para que eles recebam as bênçãos divinas do amor, da paz e da fraternidade. Onde quer que estiverem, recebam essas bênçãos de luz para seguirem o caminho rumo a Jesus, rumo à ascensão espiritual por amor, para que a paz esteja presente em suas almas e toda a maldade seja extirpada de seus corações. Porque, como cristãos, temos que aprender a seguir os exemplos de Jesus e os seus ensinamentos. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E também lembrarmos de que Jesus, em toda a sua essência, trouxe para nós sublimes ensinamentos como amai uns aos outros como eu vos amei a vós. Baseado em todos esses entendimentos, trabalhemos, pois, para nos refazermos, para nos aprimorarmos e construirmos a nossa fortaleza íntima, o nosso bem-estar íntimo, porque assim o quer o Divino Mestre. E a todos aqueles que estavam lá, mesmo do erro atroz que cometeram, estava na lei. Portanto, Mateus nos deixa bem claro: assim estava escrito, assim foi feito. Assim estava escrito, assim foi cumprido. Se erraram, que Deus os perdoe aos que erraram.
porque assim é da vontade do Pai. Jesus quer de cada um de nós a misericórdia, o amor e a paz. Usemo-la para que todos sejam beneficiados dessa paz, desse amor sublime que Jesus nos traz. Que Jesus nos ilumine, nos dê força para compreendermos o Teu Evangelho e compreendermos principalmente a intensidade do amor que Ele tem por todos nós. E em momento algum, Jesus preferiu uma palavra sequer, pedindo vingança, pedindo que fôssemos atrozes e algozes daqueles que o feriram, que o mataram. O tempo todo Jesus pede amor, perdão e misericórdia. Saibamos usar de amor, de perdão e misericórdia e de construirmos um mundo íntimo melhor para irradiarmos desse amor e que todos, envolvidos no amor do Cristo, possam crescer e trabalharem juntos por um ideal de amor, de paz, de sabedoria, de humanidade consciente e responsável das leis divinas, onde a compaixão mova-nos uns para os outros para nos ajudarmos na árdua caminhada de seguirmos para Deus. Paz e luz, que Jesus esteja sempre em nossos corações e esteja sempre nos envolvendo.